Bom dia. Hoje, nosso 8º dia do desafio Milagre da Manhã. Então, durante esses 7 dias que passaram aqui, eu falei sobre cada um dos SDVs. E hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que é justamente sobre o dia anterior ao desafio. Então, muitas pessoas que estão me acompanhando nas redes sociais, através desse desafio, às vezes se sentem frustradas por não ter conseguido, por exemplo, acordar mais cedo. Para algumas pessoas, o grande desafio não é nem fazer os SDVs, mas acordar mais cedo para poder fazer as atividades. O que nós temos que entender é o seguinte: tudo é um processo. Então, o que nós estamos buscando não é simplesmente fazer uma atividade por 30 dias, mas inserir um novo hábito à nossa rotina. E isso leva tempo, e isso leva algumas etapas que têm que ser cumpridas para que você tenha êxito na conquista de implementar esses novos hábitos. Então, primeiro de que tudo, você tem que observar a sua rotina. Que horas você normalmente vai dormir, que horas normalmente você acorda. E aí você tem que começar a identificar quais são as ações que você, ao tomá-las, propicia você a ter êxito. Então, por exemplo, contar um exemplo meu, quando eu comecei esse desafio, há um ano atrás, esse hábito. Quando eu conheci o livro, O Milagre da Manhã, e aí no Clube da Leitura, o livro logo no início ele começa a entregar as técnicas, os SDVs. E aí então eu convidei as pessoas que faziam parte da leitura para, junto comigo, fazer o desafio. E assim eu criei um grupo no WhatsApp. E as pessoas da leitura que quiseram fazer parte desse desafio começaram a migrar, então, entrar nesse grupo. E o processo é idêntico ao que nós estamos fazendo hoje, refazendo. E na época eu recordo que uma das atividades era justamente as pessoas, ao fazerem a sua atividade, postarem o antes, ou durante, ou depois da atividade, uma foto, e falar como foi o seu dia, como foi o seu desafio. E para ter registrado isso, eu criei um grupo no Facebook para deixar essas imagens salvas para que a pessoa pudesse ver o seu avanço. E como foi na época que o livro foi lançado, o grupo ele deu um boom, tanto é que hoje temos mais de 18 mil membros lá no grupo do Facebook. E aqui no WhatsApp, na época, de um grupo virou 4 grupos, E hoje só existe um, onde eu estou focando para quem realmente quer fazer o desafio e poder relatar suas dificuldades e também seus êxitos. Mas voltando para o objetivo principal hoje, que eu vou falar, que é justamente do dia anterior. Então eu tenho que descobrir a minha rotina, qual é? Como eu vou implementar então essa rotina de acordar mais cedo? Primeiro, no meu caso foi o que eu fiz. Eu normalmente acordava às 6 horas, então eu teria que acordar às 5. Então aí eu chamei a galera do grupo, a gente combinou um dia para início, ou seja, a eterna segunda-feira, o dia que começa tudo, a dieta, a academia, enfim, tudo na segunda-feira. Então combinei com a galera para a gente começar na segunda. E coloquei o celular para despertar e coloquei, como fala o livro, distante. Só que, quando eu acordei, em vez de ser 5 horas da manhã, eram 6. Então, perdi. Eu digo, caramba, o que é que eu tenho que fazer? E aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Botei o celular para despertar e, novamente, eu não acordei às 5. Acordei às 6. E nesse dia, eu falei com a minha esposa, que ela, na época, ela se acordava mais cedo que eu. E eu disse, você ouviu meu celular tocar? Ela, ouvi. Eu digo, e por que você não me chamou? E aí, o que ela me respondeu fez com que eu procurasse, então, entender o meu processo. Ela me respondeu, o desafio é seu, não é meu. Você é que tem que se virar para acordar cedo. E ela estava certíssima, sem precisar de parceiro de desafio, que apesar que é muito bom, e depois eu vou falar sobre isso também, já que tem ainda mais alguns 20 e poucos dias ainda de desafio. Então, foi o que eu fiz. Eu voltei para o livro e cheguei no ponto onde ele, Howard, o autor do livro, nos fala justamente sobre os comandos
que nós temos que dar para o nosso subconsciente. Independente do horário que você vai dormir, você tem que dar o comando para o seu subconsciente, para que no horário determinado por você, você acorde. Então eu recordo muito bem que eu acho que eu estava no computador, já era meia-noite, uma coisa assim, e eu disse, caramba, velho, eu só vou ter 4 horas e meia, 5 horas e meia de sono. Aí eu lembrei do livro, onde, na verdade, eu não tenho que jogar essa crença limitante. Eu tive que refazer o meu comando disso. E na cama eu dei o comando. Essas 4 horas e meia de sono que eu vou ter são ideais para reparar o meu corpo e eu acordar revigorado. E às 4h30 da manhã estarei de pé, alegre e satisfeito para fazer o meu desafio. Essas 4 horas e meia são suficientes para o meu corpo revigorar. E às 4h30 estarei de pé, feliz e satisfeito. Então eu repetia isso antes de dormir umas 3 ou 4 vezes. Eu dei o comando. Sidão, beleza, irmão? Então eu dei esse comando para que justamente o meu subconsciente me ajudasse nesse processo. Então é um comando mental. E, pasmem vocês, eu acordei às 4h30 da manhã. Não acordei nem assim, acordei às 4h30. De lá para cá, então, eu aprofundei mais sobre essa questão do comando. Evidentemente que você vai descobrindo nesse processo de rotina como é que o seu corpo reage, se você acordou com muito sono, se você acordou cansado, então tem que ser feito. Se você não consegue acordar muito disposto no dia seguinte, então o que você tem que fazer é buscar dormir 1 hora mais cedo, mudar essa sua rotina. Então você tem que, ao longo dos 30 dias, você vai verificando. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade, então você não precisa fazer uma mudança radical de você acordava às 6 da manhã, como no meu caso, e agora passar a acordar às 5. Você pode fazer esse processo de forma gradativa. Lembre-se sempre que eu venho falando, a mudança ela tem que ser gradativa, mas ela tem que ser constante. Se você acordava às 6 horas e quer chegar a acordar 1 hora, e você tem essa grande dificuldade, então você tem que começar a implementar esse processo, esse novo hábito de forma gradativa. De forma gradativa, por exemplo, botar o seu despertador para tocar às 5h50. 10 minutos antes do que normalmente você acordava. Então a primeira semana você põe 10 minutos antes. E aí o que vocês têm que entender é o seguinte: tocou, você ouviu, é levantar. Tocou, levanta. Tocou, levanta e já vai para o banheiro, já lava seu rosto, toma seu banho. No meu caso eu tomo um banho, de preferência o mais gelado possível, que é o chamado banho de contraste, que é um banho gelado que já foi provado que tem vários benefícios para a nossa saúde, o banho gelado. Então toma seu banho, pega a sua roupa, que sai para caminhar, enfim. Você tem que descobrir a sua rotina. E se você tem grande dificuldade em acordar mais cedo, então você vai implementando esse novo hábito de forma gradativa. Lembre-se, vocês estão buscando implementar um novo hábito na vida de vocês. E não precisa correr. Vocês não estão numa disputa de 100 metros, vocês estão buscando inserir em cada um de vocês um novo hábito que vai perdurar por toda a vida de vocês, fazendo com que vocês tenham mais qualidade de vida, que vocês dediquem tempo para a pessoa mais importante da vida de vocês, você mesmo. Ter tempo para fazer uma boa leitura que antes você não tinha. Ter tempo para poder meditar, fazer o silêncio, fazer suas orações. Você ter tempo para planejar como vai ser a sua semana, como vai ser o seu dia. Planejar como vai ser o seu mês, o seu ano. Então você vai começar a entrar numa frequência de alta performance, de forma gradativa e constante. E essa mudança de hábito ela não vai ser radical, porque justamente você está respeitando os seus limites, mas de forma constante. Por isso que o dia de ontem, que eu falei ontem na live de ontem, o dia de domingo, é um dia que você também tem que fazer esse desafio, acordar cedo. Por que, Vado? Porque enquanto você não implementa isso em você, existe a grande chance de, ao fazer, melhor dizendo, de não fazer o desafio aos domingos e aos sábados, de você se auto-sabotar. Então, enquanto você não insere esse hábito de acordar cedo, disso ser uma rotina sua, como eu falei ontem, volto a repetir, você não deixa de escovar os dentes no dia de domingo, deixa. Por quê? Porque isso é um hábito. Isso faz com que você tenha uma saúde bucal. Da mesma forma, acordar cedo para fazer uma caminhada, correr, ir numa academia, fazer uma meditação, um alongamento, você vai buscar na sua rotina o que você pode implementar. Isso pode ser feito pela manhã, que é o indicado
porque amanhã ela é mais propícia por diversos motivos. O ar está mais limpo, o som dos pássaros para quem pode ouvi-los, ou seja, amanhã é algo mágico. E para quem acorda mais cedo, como eu venho acordando às 4h30, e a partir da manhã provavelmente vou começar a acordar às 4, como era antigamente, você vê a mudança que o Criador faz da noite para o dia. Eu mesmo sou daqueles que gostam de contemplar muito a natureza. E você vê toda essa mudança, você começa o dia com um processo de gratidão muito grande dentro de si. O seu dia começa diferente, porque você conseguiu enxergar logo cedo esse milagre que é o dia, tá bom? Então, o que vocês têm que fazer? Alguns pontos, né, para que a gente possa concluir a live de hoje. Primeiro de que tudo, crie o hábito de tomar pelo menos 1 ou 2 copos de água antes de dormir. Isso fará com que seu corpo fique hidratado durante a noite e também provocará você, provavelmente, à noite a ir ao banheiro, né? Até mais cedo você poder ir ao banheiro. Segundo ponto, antes de dormir, troque os eletrônicos como celular, como televisão, por uma leitura. Pegue aquele livro que você está querendo ler ou que você começou a ler pela manhã e leia pelo menos uma folha, né? Frente, verso. Crie esse hábito porque você vai já criando uma rotina, dizendo para o seu corpo assim: quando eu pego esse livro para ler, eu já começo no processo que a gente chama de saída. Já começo o processo de descarregar o meu dia, de preparar o meu corpo para dormir. Então você dá esse comando quando você pega um livro para ler ou então você pega um áudio para ouvir. Às vezes, dependendo de como foi meu dia, eu pego e simplesmente entro no YouTube e vejo um vídeo de meditação, né? Contemplo a natureza, as imagens, porque eu vou entrando num processo de regressão. Eu vou acalmando o meu corpo, justamente para que quando eu vá à cama, né, meu corpo seja mais tranquilo, eu possa dar os comandos de acordar mais cedo, de uma forma mais concentrada. E se você puder, busque dormir sempre no mesmo horário. No meu caso, eu estipulei dormir entre 9 e no máximo 11 horas. Então, meu celular, quando dá 11 horas, ele toca, ele mandando eu ir para a cama para dormir. Então, você começa a criar esse hábito, você começa a implementar alguns hábitos de forma gradativa, mas constante, entendeu? Para que você possa justamente, no dia seguinte, que é o dia do desafio, você possa acordar mais cedo, você possa fazer o seu silêncio, a sua visualização, a sua afirmação e saia para fazer sua caminhada, né? Para que você possa começar a implementar de forma gradativa. Por exemplo, nessa semana que passou, o meu processo da caminhada foi só caminhar. Mais tarde eu vou postar aqui nos meus stories o avanço, né? O meu objetivo, na verdade, era sempre baixar o tempo, nem que fosse 1 minuto do dia anterior. Então, a luta não é para provar aos outros, não é buscar a aprovação de ninguém. A luta e a busca é que você se torne uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Então, o que foi que eu fiz hoje? Eu me senti melhor, eu caminhei mais rápido, como é que ficou a minha respiração? Então, é um processo gradativo que você vai fazendo para se autoconhecer e conhecendo os seus limites. Então, essa semana eu estipulei começar a dar algumas corridas, né? Caminhar 1 quilômetro e buscar correr 1 quilômetro. E confesso a você que foi complicado. Foi complicado. Mas amanhã, no mesmo lugar que eu saí para correr, eu vou fazer. Justamente para que a gente possa começar a trabalhar, no meu caso, a minha cardio, né? O meu respirar, melhorar a minha respiração, a minha resistência. Eu senti isso ontem, né? Que eu jogo bola todos os sábados. Já senti uma grande diferença ontem, né, no processo lá da praia, né? Corri bastante e não me cansei, como normalmente acontece. Já perdi 2 quilos, melhor dizendo, perdi não, eliminei, porque se eu perder eu posso encontrar de novo, não é isso? Então eu já eliminei 2 quilos e na sexta-feira vamos ver quantos quilos já foram embora. Então essa semana já começa outro processo, né? Uma etapa a mais, um degrau a mais que eu coloquei de forma gradativa, né? Fazer esse processo agora de correr um pouco e caminhar. Porque o objetivo principal lá na frente é o correr os 5 quilômetros, né? Mas isso eu sei que vai levar tempo. Tem uma meta a ser batida e eu vou de forma gradativa, porque a busca é comigo mesmo. Então, lembre-se, para ficar bem gravado sobre a live de hoje. O desafio do Milagre da Manhã, ele começa no dia anterior. Beba água, leia um livro,
durma um pouco mais cedo e faça as afirmações, os comandos para o seu subconsciente, que as horas que você tem serão suficientes para revigorar o seu corpo e você acordar alegre, satisfeito e disposto. Tá bom? Um forte abraço na alma de cada um de vocês, um beijo no coração, que vocês possam a cada dia ser uma versão melhor de si mesmo e, como sempre eu falo, que as pessoas que cheguem a você saiam melhores do que elas chegaram, que você possa ser luz na vida dos outros. Forte abraço a todos.